Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer em nome do grupo a presença de cada um de vocês aqui hoje. É muito importante para a gente a contribuição, a presença, a participação. Então, eu agradeço imensamente. Nosso trabalho vai falar sobre a avaliação psicológica no contexto de concurso público e o grupo é formado pela Kleine, o Guilherme, Larissa, eu, Lucas, Milene, Rayane, Ricardo e Thaís. Como base para o nosso trabalho, nós vamos usar a entrevista que a Cristiane Fayad fez para a revista Diálogos e como material complementar nós vamos usar o artigo que ela escreveu juntamente com a Irai Cristina, que chama Contribuições do SATEPSI para Avaliações Psicológicas Compulsórias, Trânsito, Porte de Arma e Concursos Públicos, além dos documentos normativos que nós vamos citar no decorrer da apresentação. Então, antes de começar a apresentação, é muito importante a gente saber quem é a entrevistada, quem é a Cristiane Fayad. Então, uma breve descrição dela, das qualificações dela como profissional, é a seguinte: ela é mestre e doutora em psicologia pela Universidade de Brasília. Ela atua como assistente técnica em perícias de avaliação psicológica pela União e na elaboração de análises profissiográfica e mapeamento de competências em segurança pública no Brasil. Ela é docente e coordenadora do curso de psicologia da UNB e foi diretora do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica na gestão de 2017 a 2019. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando nós falamos de avaliação psicológica no concurso público é que a AP, nesse contexto, ela é compulsória, ela é obrigatória, tá? Então, o candidato, quando ele está fazendo um concurso público, quando ele está passando pelo processo de seletivo que existe ali no concurso público, a prova objetiva e etc., a avaliação psicológica ela faz parte desse contexto, desse processo. E ela pode sim reprovar o candidato, certo? Ela faz parte do processo seletivo e ela pode aprovar o candidato ou reprovar ele. E esse é o objetivo da avaliação psicológica nesse contexto, é dizer se o candidato ele tem as características necessárias para ocupar aquele cargo, sabe? Se ele realmente ele tem as condições para exercer aquela função, se ele está apto ou inapto àquilo. Aqui entra uma questão muito interessante, que é como nós vamos determinar o perfil necessário para ocupar determinado cargo. Aí a Cristiane Fayad ela traz para a gente que é necessário para que a gente entenda, né, para que a gente construa o perfil daquele determinado cargo, que a gente conheça o cargo, né? Então, como nós vamos conhecer esse cargo? Por meio de um estudo científico que é chamado de profissiografia ou análise profissiográfica. E nele o objetivo é realmente esse, é conhecer o cargo, é conhecer as atividades que a pessoa que ocupa aquele cargo ela vai realizar, ela deve realizar. Então, é conhecer as responsabilidades, o que torna o trabalho mais produtivo, o que impede que o trabalho seja realizado, e entre outras coisas. Então é necessário realmente que o profissional ele conheça o cargo, porque é só conhecendo o cargo que ele vai estabelecer o perfil necessário para ocupar aquele cargo e por meio desse perfil é que ele vai fazer a seleção de testes que ele vai usar na avaliação psicológica. Então é só por meio da profissiografia que ele vai conseguir realmente selecionar os testes, certo? Que ele vai precisar usar durante a avaliação. Por isso é tão importante o estudo do cargo. E caminhando para o momento da avaliação psicológica, a Cristiane ela vai destacar para a gente a importância que a resolução de 2018 teve.
porque é a partir da resolução de 2018 que pôde dividir as fontes em fontes fundamentais e fontes complementares. A Christiane ela cita como fontes fundamentais os testes psicológicos aprovados, as entrevistas psicológicas e protocolos de registro de observação, já como as fontes complementares que vão auxiliar no processo de tomada de decisão. A Christiane ela traz para a gente é, as técnicas e os instrumentos não psicológicos e os documentos técnicos. É por meio dessa classificação entre fontes fundamentais e fontes complementares que foi possível a legitimidade, né, tornar legítimo as dinâmicas no concurso público, porque antes não podia. A justiça ela proibia, porque como a Cristiane aqui fala, a justiça dizia que eram técnicas consideradas subjetivas, sem caráter científico. Boa noite, gente. Quem tá falando é Larissa. Vou falar sobre algumas dificuldades enfrentadas, né, pelos psicólogos nesse contexto de concurso público. Eu coloquei 2 tópicos apenas, e o primeiro vai falar sobre demanda e qualidade. A primeira pergunta que é feita na entrevista para a psicóloga é como que nós garantimos a qualidade ética e técnica do processo e como nós lidamos com isso frente à demanda, né, de concursos em nível municipal, em nível estadual, em nível nacional, como que a gente lida com isso? E ela responde que realmente houve um aumento, né, um aumento na demanda e aumentou o número de avaliações psicológicas realmente nesse contexto. E a qualidade, como que a qualidade é mantida por nós? Por vários fatores. A começar pela melhor formação dos profissionais, o melhor preparo dos profissionais para produzir e aplicar esses testes, né? A aplicar de uma forma adequada, seguindo, né, os princípios éticos da profissão que estão no código de ética. Então é assim que a gente consegue lidar com toda essa demanda e conseguir ao mesmo tempo manter a qualidade, né? O segundo tópico fala sobre a aceitação. Por que aceitação? Né? Nós, na psicologia, lutamos muito para que o nosso conhecimento pudesse se tornar uma ciência independente, né? A gente sabe disso muito bem e até hoje a gente ainda não acredita que a gente alcançou 100%, né, esse reconhecimento. E aí, onde que isso se encaixa aqui nesse contexto que estamos falando? A psicóloga ela cita que a aceitação era muito fraca em relação à avaliação psicológica dos contextos públicos, porque muitas pessoas passavam, né, na prova teórica, às vezes testes físicos quando tinha, mas ela não aceitava o laudo do psicólogo quando era negativo. Então, essas pessoas elas levavam na justiça o psicólogo e não aceitavam aquele laudo, né? Não aceitavam aquela conclusão do psicólogo e isso era muito ruim, né? Isso tira o nosso crédito, tira o crédito do nosso conhecimento. Então, como que isso foi superado? Com essa resolução que eu coloquei aí, resolução número 9 de 2018. Não vou falar, não vou entrar muito em detalhes sobre o que ela fala, o que ela é, porque o Guilherme vai falar sobre isso, mas de uma forma geral, o que ela fez? Ela estabeleceu diretrizes para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional. E ela regulamenta a SATEPS e foi um grande marco para nós. Ela nos trouxe mais credibilidade, mais cientificidade a todo o processo. E isso aumentou a aceitação por parte da justiça. Então, tendo a referência da justiça e a proteção dos direitos humanos nessa nova resolução, foi uma grande contribuição, né? Diminuindo assim essa questão de não aceitação. Então,
com essa credibilidade, mais confiança. Então, nossas avaliações, elas são levadas hoje mais a cabo, vamos dizer assim. Então, essas dificuldades foram de uma forma resumida que eu trouxe para a gente ver que nem sempre é fácil, né? A gente ainda luta por esse reconhecimento frente ao nosso conhecimento, frente às nossas práticas, né? E são dificuldades que foram e estão sendo superadas a cada dia, né? Cada dia é um novo desafio, é um novo questionamento, é, é, um, é uma nova questão a se melhorar. Eu vou passar a palavra agora para o Guilherme e agradeço a atenção de todos. Boa noite, turma. Meu nome é Guilherme e agora eu vou falar um pouquinho sobre as resoluções. Logicamente que não dá para citar todas, porque são muitas e se eu fosse falar de todas elas, com certeza ia demorar mais de uma aula, né? Então, assim, eu separei 3 aqui que eu achei mais importante e vou começar falando sobre a resolução CFP número 02/2016, que ela chama atenção para a importância do psicólogo que está realizando o teste selecionar métodos e técnicas que realmente mostram características necessárias ao cargo em questão. Então, assim, não é simplesmente o profissional que está passando o teste que define quais características são importantes para o cargo, mas sim deve ter um estudo prévio por parte do psicólogo e um texto base que passe conhecimento a ponto do profissional escolher os métodos que realmente serão necessários para saber a aptidão ou inaptidão do candidato. Agora falando sobre a resolução CFP número 06/2019, eu coloquei aqui que o mais interessante dessa resolução é que ela de fato regulamenta os modelos que podem ou não ser utilizados no teste. Isso traz muito mais credibilidade ao trabalho do profissional e mais confiança por parte dos candidatos que estão passando pela avaliação psicológica. E temos também a resolução CFP número 09/2018, que foi bem importante para a consolidação desse trabalho ao separar testes fundamentais e testes complementares. Os testes complementares não são capazes de mostrar se o candidato é apto ou não para tal cargo, mas são testes que, como o próprio nome já diz, são complementares. Então, eles servem apenas para ajuda, entre aspas, aos testes fundamentais que de fato mostram a aptidão ou não do candidato. Essas são as 3 resoluções, claro que elas não estão totalmente completas, não estou mostrando elas completas, mas sim trazendo meio que um resumo só para saber a importância dessas resoluções ao trabalho do profissional. Boa noite, eu sou o Ricardo e vou trazer um pouco do que já foi dito até aqui. A avaliação é um processo técnico-científico para avaliar aspectos psicológicos de um indivíduo ou de um grupo por meio de diferentes métodos e técnicas avaliativas. No contexto do concurso público, a avaliação é obrigatória. Tem como objetivo identificar se o candidato tem as características necessárias para o cargo pretendido. Sendo assim, a avaliação psicológica nesse contexto não tem fins de psicodiagnóstico clínico ou de identificar possíveis psicopatias. O objetivo é identificar se o perfil apresentado pelo candidato adequa-se ao perfil esperado para o cargo. Somente a aptidão do candidato em relação àquilo que é esperado para o exercício da função é avaliado durante os testes psicológicos. Entender este caráter da avaliação psicológica no concurso público é importante para garantir o avanço da qualidade técnica e postura ética dos profissionais. Um bom preparo dos profissionais envolvidos está diretamente ligado à melhoria da qualidade técnica das avaliações. Além disso, é necessário sempre embasar as práticas e decisões tomadas no Código de Ética Profissional. Um estudo científico do cargo é o que determina os requisitos psicológicos a serem mensurados na avaliação. Cada cargo demanda um estudo específico. Esse estudo vai servir de base para a escolha de técnicas psicológicas apropriadas para determinadas avaliações. O profissional tem que compreender vários aspectos, como as atribuições daquela função,
as características necessárias para um bom desempenho e a importância do cargo. As técnicas comumente utilizadas no Brasil são grupos focais, entrevistas em profundidade, análise documental, aplicação de questionários e observação sistemática.